Deus quer falar com você. Eu não posso entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Nós estamos vivendo uma geração, um momento de pessoas que não têm reverência com a presença de Deus. Se você estudar a história dos puritanos, o culto para eles, e deveria ser para nós, era algo sagrado, algo ímpar, algo totalmente especial. Pra você ter uma ideia, no domingo, os puritanos se preparavam de tal maneira para o culto, que no sábado à noite, eles já começavam a preparação para o culto dominical. Eles não saíam, não se reuniam com ninguém, ficavam se preparando espiritualmente, o pai com a família puritana, para assistir o culto matutino, de manhã, com reverência. Terminado o culto, eles não recebiam ninguém, porque eles guardavam o dia do Senhor. O domingo é o dia do Senhor para a igreja. Eles ficavam em consagração todo domingo, o pai ensinando os filhos e tendo comunhão, ou com a própria família, ou com outros cristãos, falando das grandezas de Deus. Essa referência que eles davam ao culto. Vamos ver então, verso 3. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata e cobre. Presta atenção, olhe para cá agora, fica aberto aí. Ele pediu aos filhos de Israel que dessem ofertas, que eram a matéria-prima com a qual eles iriam construir essa tenda. O tabernáculo tinha 22 centímetros, 22 metros de largura, por 47 de comprimento. Era um grande retângulo, igual isso aqui, ó. Então tinha 22 assim, por 47 de comprimento. Era assim o tabernáculo. E dentro dessa tenda havia outra tenda pequena, fechada, que era onde ficava a arca. Os outros lugares eram o pátio, o átrio, o santo lugar e o santíssimo. Então eles iam construir uma tenda retangular, que ia ter um santuário dentro dela. Então uma espécie de retângulo cercado com uma capela dentro. Então imagina, um retângulo murado de madeira com uma capela dentro. E esse retângulo tinha 22 por 47, e dentro dele tinha uma pequena capela. Essa capela era chamada de Santo Lugar e Santíssimo, e só existia uma porta nesse tabernáculo. Você entrava nesse muro, uma porta só. Depois que você entrava nessa porta, você encontrava com um altar de sacrifício. Depois do altar, uma pia de cobre que tinha água. Depois se passava a cortina e entrava nessa capela. Tudo isso era no pátio, no terreiro, no ar livre. Agora você entrou na capela dentro do terreiro, e lá dentro tinha uma mesa com pães, 10 pães, e do outro lado um candeeiro de ouro, 7 candeeiros. Mais na frente outro véu. Então a capela tinha 2 salas. Na frente do véu outra mesa com incensário. E depois do véu você ia para outra sala, o Santíssimo, onde a Arca da Aliança estava, e onde a presença de Deus estava. Então a presença de Deus ficava lá no fundo, a última sala, no Santíssimo. E o que acontecia? O sumo sacerdote tinha que entrar lá, até no Santíssimo. Para ele entrar, ele tinha que passar pela porta, a pia, o altar de sacrifício, depois a pia, passa a cortina, vai até os pães, comia um pão, acendia o candeeiro, depois ia para o incensário, pegava o incensário, entrava dentro da arca, dentro do Santíssimo, e acendia o incensário, e ele ali usava o incensário. E ali ele oferecia o sangue do animal na tampa do propiciatório, na tampa que é o propiciatório, que tampava a arca, e assim ele expiava o pecado de Israel. Ele então pede ofertas para construir esse negócio. Primeira coisa que ele pede: ouro, prata e cobre. O ouro representa aqui divindade, a prata representa redenção, e o cobre representa sofrimento. Aqui é um tipo de Cristo. Primeiro, a divindade de Cristo. Cristo é Deus. Segundo, a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é redimir, perdoar. E terceiro, cobre, o sofrimento que Cristo vai submeter ao morrer por nós.
Lembrando que o maior sofrimento não foi o físico, a coroa, os pinos, o furo. Foi o sofrimento da ira de Deus, do pecado que ele levou. Então são 3 tipos: ouro, a divindade de Cristo; prata, a redenção que há em Cristo; cobre, o sofrimento que há em Cristo. Verso 4: Deus também quer pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Pano azul, Jesus, o Filho de Deus. Púrpura, cor de reis, real, Jesus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Carmesim, ou escarlate, Jesus, o Salvador. E linho fino, Jesus, o homem perfeito, o homem sem pecado. Então são 4 tipos de Cristo. Você vê o azul, o Filho de Deus. Você vê o púrpura, Jesus, o Rei dos reis. Você vê escarlate, carmesim, Jesus, o Salvador. E você vê linho fino, puro, significa justiça, Jesus, o justo, o homem sem pecado. Notem que essas 4 tipos são 4 revelações dos 4 evangelhos. Onde Jesus é o Filho de Deus? João demonstra Jesus como Filho de Deus, primeiro evangelho. Onde Jesus é mostrado como rei, que entra a sua entrada triunfal em Jerusalém? Mateus, ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Onde Jesus é o nosso Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Em Lucas. E onde Jesus é o homem perfeito, em tudo foi tentado, mas sem pecado? Em Marcos. Então a revelação dos 4 evangelhos e as 4 manifestações de Jesus. Vamos continuar. E peles de e pano azul, púrpura, carmesim, e pelos de cabra, e peles de carneiro, e tinta vermelha, e peles de texugo, e madeira de cetim. Então ele pediu para o tabernáculo também peles de carneiro. Jesus, o profeta, lembra de João Batista, Elias, vestido de pele de carneiros? Jesus, o profeta. Depois, tintas vermelhas. Apocalipse 19, ele está vestido com um manto salpicado de sangue. João Batista, quando vê ele, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Peles de texugos, significa, é uma pele grosseira, rude, a ausência de beleza. Isaías 53, não tinha beleza nem formosura nele, para que atraíssemos. E madeira de cetim, madeira de acácia, não apodrece, não entra cupim, incorruptível. Salmo 22, depois Pedro cita em Atos, não permitirá que o seu santo veja corrupção. Jesus não conheceu corrupção de 2 maneiras. Primeiro, não pecou, não foi corrompido pelo pecado. Segundo, o seu corpo não se corrompeu. No 3º dia, ele ressuscitou dos mortos. 3, e azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para incenso, e pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode do peitoral. Óleo da unção, está escrito aqui, incenso e pedras para o éfode. Isso aqui era o vestuário do sacerdote. Jesus, como sumo sacerdote, que foi ungido pelo Espírito Santo. Isaías 61, eis que o Senhor me ungiu. Incenso, sacerdócio. E a túnica mostra o sacerdote que foi ungido, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aqui é um tipo de Cristo. O tabernáculo foi construído, gira em torno da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso no início? O que tem a ver com a presença? Então essa era a construção, o tabernáculo era construído todo dessa maneira. E para o sacerdote entrar, ele só entrava através de uma porta. Só existia uma porta para ele entrar. E ele então, através dessa porta, dava início à caminhada até o Santíssimo Lugar.
O Santíssimo é então onde a presença de Deus está. Então o sacerdote tinha que entrar até chegar lá na última sala, que é onde está a presença. O que eu aprendo aqui? Só há uma porta, e toda essa preparação antes da entrada, as cores das pedras, das peles, que é um tipo de Cristo. Quem é esta porta? A palavra do Senhor diz assim: eu sou a porta das ovelhas. Jesus diz: aquele que entrar por mim, entrará e sairá, e achará pastagem. A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 1 Timóteo 2,5: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Você só entra na presença de Deus através de Jesus. Você consegue só se religar a Deus através de Jesus. A porta mostra o caminho até onde o Santíssimo era alcançado. Você só caminha até Deus através de Jesus. Só você consegue chegar a Deus através de um mediador, Jesus Cristo. Só há um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém consegue entrar na presença, ninguém consegue ir até o Santíssimo, ninguém consegue se apropriar da presença se não passar por Cristo. Por isso ele ensinou: tudo que pedirdes em meu nome, o Pai fará. Por isso que todas as vezes que você ora, você começa ou termina: em nome de Jesus eu entro, em nome de Jesus eu peço. O que significa? Pela mediação de Jesus eu falo contigo, Deus. Pelo sacrifício de Jesus eu peço tal coisa a ti, Senhor. Através de Jesus eu me achego a ti.